Oi, tudo bem? Esse exercício é do primeiro dia da FAMERP. Se você quiser ver a prova inteira, ou se você quiser ver mais exercícios desse vestibular, mais exercícios desse tema, se você está com dificuldade, todos esses links estão na descrição do vídeo, beleza? Vamos resolver esse exercício aí? Questão 58, FAMERP 2023, primeiro dia. Para determinar a fórmula de um hidrocarboneto gasoso, uma amostra de 0,8 litro dessa substância, de quem? Do hidrocarboneto gasoso, foi completamente queimada. Ele queimou esse hidrocarboneto gasoso na presença de excesso de gás oxigênio, gerando exclusivamente 4,4 grama de gás carbônico, 1,8 grama de água, ponto. Ele queimou esse hidrocarboneto que ele não conhece, ele tem só o volume dele, né, que ele produziu, e produziu essa massa de CO2 e essa massa de água. Considere que nas condições que essa determinação foi realizada, o volume molar dos gases, né, então 1 mol de qualquer gás ocupa 24 litros. Esse é o volume do mol, o volume molar. Firmeza? A fórmula molecular do hidrocarboneto em questão é C2H6, C4H8, CH4. Que questão é essa, cara? Se você nunca fez isso aqui, você ia ter dificuldade. É uma questão de um tema que o pessoal geralmente não estuda. Então a dificuldade aqui é você ter estudado isso. Então, se você nunca viu isso na vida, eu vou te explicar com a maior calma, porque muita gente acaba não estudando isso. Não porque a pessoa tem pouco tempo, tal, então é um assunto que às vezes a pessoa pula. Então, em cálculos químicos, a gente chama isso de análise imediata, análise quantitativa. Para você determinar fórmula centesimal, fórmula mínima, fórmula molecular, a partir dessa análise quantitativa. Quando você tem aqui uma reação que ele não te falou o que está reagindo, você vai ter que escrever essa reação de uma forma bem genérica e fazer cálculos estequiométricos em cima dessa fórmula genérica, usando as massas dos produtos para descobrir a quantidade de carbono e hidrogênio, porque ele é um hidrocarboneto. Beleza? Então, é uma questão que sempre cai assim. Ela não. Se você já fez antes, você faz isso aqui com o pé nas costas. Mas, para quem nunca viu esse tema direito, ou viu pouco, vale a pena a gente estudar com calma. Então, vamos chegar na fórmula molecular. Ele poderia pedir da fórmula mínima, que é também chamada de fórmula estequiométrica, com os menores coeficientes, fórmula centesimal, com porcentagem. Não é o caso. É sair do experimento e chegar na fórmula molecular, né, com quantidades de carbono e de hidrogênio que está aqui. Beleza. Então, reação de combustão genérica de hidrocarbonetos. Eu coloco aqui um hidrocarboneto, tem carbono e hidrogênio. Tem vários jeitos aí de você fazer essa combustão genérica. Você pode colocar CXHY e fazer a combustão genérica. Como eu já tô velho aqui de guerra, eu faço CXH2Y. Por quê? Porque aí a combustão de um hidrocarboneto produz o quê? Produz CO2 e água. Então, se eu tiver CX, X é a quantidade de carbonos, né, que tem no meu hidrocarboneto. Se eu tiver 10 carbonos, eu vou produzir 10 CO2, porque cada carbono produz um CO2, porque aqui a proporção é um carbono para um carbono. Então, o carbono vai virar CO2. Na água, cada 2 hidrogênios do hidrocarboneto, então se eu tiver 10 hidrogênios, eu vou produzir 5 águas. Então eu coloco 2Y aqui, por quê? Eu sei que a quantidade que eu achar de água em mols, eu sei que a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro. Então eu prefiro deixar um número redondinho aqui, X e Y, porque ele me deu a quantidade de gás carbônico e me deu a quantidade de água. Se você colocar Y aqui no hidrogênio, então eu tenho X carbonos e Y hidrogênios. Aqui você teria que colocar Y sobre 2. Aí eu acho que fica mais difícil as contas, mas dá certo também. Então eu posso falar que eu tenho Y hidrogênios e produzo Y sobre 2. Eu prefiro já colocar 2 Y aqui e colocar um número inteiro. Então vamos lá. Você não precisava chegar na quantidade de oxigênio. Você só precisava saber que um hidrocarboneto
CxH2Y produz X CO2 e Y água. Por que Y água? Porque na água tem 2 hidrogênios e eu coloquei já o 2 aqui para facilitar minha vida. A quantidade de oxigênio vai ser o quê? XO2 mais Y sobre 2O. Esse negócio aqui você não precisava fazer. Vamos supor que tem um negócio, uma equação, que o cara pediu para você isso. Aí você teria que chegar nisso daqui, mas não precisa, eu só tô te mostrando... Bati no microfone, desculpa. Eu só tô te mostrando que o coeficiente do oxigênio é x mais 0,5y. Seria a soma desse x com y sobre 2, né? Para você chegar na quantidade de oxigênio. Beleza? Então o importante é esse interagindo com CO2 e com água. Esses coeficientes estequiométricos, 1 hidrocarboneto produz X CO2 e Y água. Isso é o mais importante. Tranquilo? Beleza. Agora, a gente vai jogar essa proporção estequiométrica aqui. Eu tenho 1 mol de hidrocarboneto, 1 mol de hidrocarboneto que eu coloquei aqui genérico, produz X mols de CO2, beleza? E Y mols de água. Agora, o que eu tenho que fazer? Ele me deu a massa de CO2 e me deu a massa de água. Com a massa de CO2 e com a massa de água, eu descubro a quantidade em mols de CO2, descubro a quantidade em mols de água, descubro X e Y e faço o caminho inverso e descubro o meu hidrocarboneto. Então, com as massas, eu acho a quantidade em mol, com a quantidade em mol, eu acho X e Y e descubro a fórmula molecular do meu hidrocarboneto. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, né? Descobrir, né, o número de mols do meu hidrocarboneto. Porque se eu achar a quantidade em mol de CO2, eu não vou poder comparar com o volume do hidrocarboneto. Eu vou ter que comparar mol com mol. Então eu tenho 0,6 litros desse hidrocarboneto, 24 litros é 1 mol de hidrocarboneto, ó, sem fórmula. Isso aqui é análise dimensional. 1 mol de qualquer gás, né, que é o volume molar nessas condições aqui. 1 mol de qualquer gás tem 24 litros. 0,6 litros, né? Corta o litro. 0,6 dividido por 24, 0,025 mols de hidrocarboneto. Então eu queimei 0,6 litro de hidrocarboneto. Ou 0,025 mol de hidrocarboneto. Então eu já tenho a quantidade em mol de hidrocarboneto para comparar. Só que eu preciso dar a quantidade em mol de gás carbônico e em mol de água. Vamos lá. 4,4 gramas de CO2. Uso quem aqui? A massa molar. A massa molar do CO2, aí você tem que olhar lá na tabela. Carbono é 12, oxigênio é 16. 12 mais 16 mais 16, a massa molar do CO2 é 44. Então, cada 44 gramas tem 1 mol, corto grama, chego em mol, chego em 0,1 mol de CO2. Opa, já tenho aqui as quantidades em mol do hidrocarboneto de CO2. Vamos fazer agora da água. 1,8 grama de água, massa molar da água. 1 do hidrogênio, mais 1 do outro hidrogênio, mais 16 do oxigênio. Massa molar da água, 18. 1,8 dividido por 18, olha que continha fácil, 0,1. Aqui, pessoal, desculpa, ó, aqui é água, tá? 0,1 mol de CO2, é que eu dei Ctrl C aqui na hora de fazer o PowerPoint, já viu, né? Então, 0,1 mol de CO2, 0,1 mol de água. Jogo essas proporções aqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 0,0025. Eu já vou colocar aqui multiplicado por 100. Então, o que meu experimental, queimei o gás. O que dessa queima eu tenho? E 25, porque eu multipliquei por 100, multipliquei por 100, multipliquei por 100. 25 mols do hidrocarboneto produziriam 100 mols de CO2 e 100 mols de água. Ah, então X é 100. Não, mas X não é 100. X está para 1. Eu tenho que normalizar, dividir tudo isso daqui para eu ter o quê? Para eu ter 1 mol de hidrocarboneto, porque eu não posso falar que X é 100, porque aqui eu não tenho 1 mol de hidrocarboneto, eu tenho 25. Então eu vou dividir tudo isso daqui. Primeiro eu coloquei esses valores aqui multiplicado por 100 para ficar inteiro. Agora eu vou dividir tudo isso daqui por 25 para eu ter 1 mol de hidrocarboneto para eu poder descobrir a quantidade de quanto que 1 mol iria produzir. Então, simplificando, dividindo por 25 para novamente eu ter 1 mol de hidrocarboneto. Então, 25 mols produz 100. Então, 1 mol de hidrocarboneto produz 4 mol de CO2, né? 100 dividido por 25. E 4 mols de água. Opa!
Então, na minha reação genérica, eu sei que 1 mol de hidrocarboneto produz X mols de CO2. A minha análise quantitativa me mostrou que eu tinha 1 mol de hidrocarboneto produzindo 4 mols de CO2. Então, X é igual a 4 e Y também é igual a 4. Então, a fórmula molecular que eu usei aqui é CXH2Y. Se o X igual a 4, C igual a 4. Se o Y igual a 4 também, 2 vezes 4, 8. Opa, essa daqui é a fórmula molecular. Alternativa D. Extenso, longo, mas sempre é isso. Não é, os caras não inventaram nada nesse exercício. É exercício de análise quantitativa. Eles sempre aparecem dessa forma. Tudo bem? Então, assim, parando para pensar, olha que legal. Você pega um gás, você só sabe o volume, sabe que ele é um hidrocarboneto purinho, queima com excesso de oxigênio, produz CO2 e água, combustão completa sempre produz isso daqui. A partir desses produtos, você descobre qual hidrocarboneto que você tinha. Então é bem interessante, bem legal. A partir da queima, descobrir a fórmula molecular, né? Beleza? Vamos para o próximo? Vamos lá?